Olá pessoal, aqui é Elaine Romano, mais um vídeo da série Desconstruindo Bert Hellinger. A ideia é fazer uma releitura de muitas interpretações do que ele disse, do modo com que as pessoas interpretaram, e algumas coisas eu creio que ficaram um pouco enrijecidas e que não era muito bem o que ele estava querendo dizer. Por diversos comentários, vídeos, livros, tem algumas coisas que não batem, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da leitura do campo, como que a gente lê esse campo morfogenético. Eu lembro do livro Ordens da Ajuda, escrito por Bert Hellinger, onde os vários terapeutas fazem perguntas para ele, como se fosse uma supervisão, tiram dúvidas, e uma pessoa pergunta assim, mas como é que você sabe tal coisa? E ele fala que ele ouviu aquilo no campo, que ele sentiu aquilo no campo. E aí, antes de constelação, eu já trabalhava com experiência somática, que é uma técnica de neurociência, para reorganização do sistema nervoso autônomo. E então essa leitura do campo a partir do corpo era muito fácil, é muito fácil para mim, por conta da experiência, né, com a experiência somática. Todos nós temos neurônios espelhos. Então, o que é isso? Uma pessoa está bocejando e a outra boceja também sem estar com sono. Os neurônios espelhos, eles se espelharam, os neurônios se espelharam e aí a gente sente o que o outro está sentindo, né? Então, muitas leituras do campo na constelação eu faço a partir do corpo. Eu começo a sentir o que a outra pessoa está sentindo. Então, às vezes, vem lá uma dor, seja no peito, um nó na garganta, um desconforto que vem de um certo lado. E eu vou conversando com o corpo do cliente, não com a mente, com o corpo. E o que esse corpo está querendo dizer? Então, toda sensação física está ligado a uma sensação, uma memória emocional que está ligado a algum registro, seja ele do aqui e agora, da infância ou ligada a antepassados. Eu lembro de uma sessão de experiência somática, eu não estava trabalhando com aquela cliente com constelação, ela era uma sessão de trauma, né? Ela veio trabalhar um trauma específico. E sabe quando aquela pessoa tem aquela síndrome da perna irritável, onde a perna não para de mexer? É algo no inconsciente ali, foge, corre, sai dessa situação, não é mania. Isso tem uma causa registrada no sistema nervoso autônomo, né? E ela estava naquela descarga, a gente chama de descarga, na verdade o corpo não descarrega nada, ele reabsorve os neurotransmissores, os hormônios, naquele processo, e só que ela não parava. Tava 10 minutos e a mulher não parava de tremer aquelas pernas, naquela descarga. Eu falei, gente, ela pode estar retraumatizando, porque ela não para. Eu vou ter que interromper a sessão, que eu pensei, né? Eu vou ter que interromper a sessão, marcar uma supervisão. Na época, os meus professores são os americanos, né? Eu vou ter que conversar com a Lael, com o Jonas, pedir apoio aqui da presidência da Associação Brasileira do Trauma, que na época era a Cornélia Rossi, aqui em São Paulo. Eu vou ter que pedir ajuda porque a mulher não parava. E aí veio uma imagem, igualzinho a imagem do campo de constelação, onde eu vi um cavaleiro medieval com roupa de cavaleiro medieval se escondendo atrás de uma árvore. Eram várias árvores, sabe aquelas florestas de Peter Pan, floresta europeia, que as árvores são todas retinhas, diferente das árvores das florestas aqui no Brasil, seja Mata Atlântica, Amazônia, que sobrou de floresta, né, ultimamente. Bom, e esse soldado, ele se escondia atrás de uma árvore como se estivesse fugindo de uma situação. Aí eu falei para ela, falar para o seu corpo que aqui ela não precisa mais honrar esse ancestral na fuga. Aqui, nós estamos no ano X, não lembro que ano que era, é mais seguro. O seu ancestral não precisa mais fugir. E aí a mulher respirou fundo e as pernas pararam. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a fazer uma leitura de campo
um pouco diferente da leitura que a gente faz numa constelação tradicional. Eu comecei a usar o corpo para ler o campo. Eu lembro de uma outra situação, era uma constelação em grupo, eu não estava constelando, eu estava assistindo. Uma amiga minha que estava constelando na época, né? Ela era consteladora, ela sabe que eu sou terapeuta de experiência somática também. E o cliente, o representante do cliente dela caiu no chão e tremia, tremia, tremia. Tinha espasmos musculares, não parava mais. Ela não sabia o que fazer, né? Porque ela é psicóloga e consteladora. Ela não tem a prática de experiência somática. Ela, sabendo que eu conheço bem essa técnica, olhou pra mim, assim, me ajuda. E eu entrei no campo, ela não falou nada, ela também faz constelação oculta. Olhou pra mim, transmitiu o papel pelo pensamento, acredito que ela tenha transmitido o papel de terapeuta, de auxílio, de ajuda. E eu comecei a fazer experiência somática, desenvolver a técnica de experiência somática no representante. Só que eu fiz com um toque, eu coloquei as mãos nos ombros, que é para dar um continente fisiológico, e a pessoa foi aumentando os espasmos, que estava reabsorvendo aqueles neurotransmissores, hormônios, descarregados no evento do trauma, e ele começou a se acalmar. Não teve fala, né? Depois eu perguntei para ela o que foi isso. Foi um abuso, um terremoto, uma guerra? Ela falou acidente de carro. E essa pessoa foi a única que sobreviveu. Então ali também tinha uma culpa, a culpa do sobrevivente, né? Claro que não existe essa culpa, mas é como a pessoa se sente. E ela conseguiu tocar a constelação depois que eu fiz a experiência somática ali com o cliente dela. Eu falei, bom, mais um momento em que é possível usar experiência somática misturada com a constelação. Teve uma outra situação em que a pessoa veio constelar um momento, ela falou assim, minha vida tá parada, eu não tô conseguindo deslanchar, uma cliente minha, eu não tô conseguindo deslanchar, eu não sei o que tá acontecendo. Eu falei pra ela, bom, coloca uma pessoa para representar a causa dessa paralisação na sua vida, só que não fala alto. Lembrando que a constelação é oculta, pode ser que seja algo ligado a algum ancestral, pode ser do aqui e agora, pode ser algo de 50, 100, 1000 gerações lá para trás. Não vai com uma ideia formada, transmite o papel para a pessoa, que ela vai representar a causa dessa paralisação, desse bloqueio que você está sentindo em você, na sua vida e tal. E aí começaram os espasmos, muito semelhantes ao acidente de carro. Eu falei para ela, você passou por algum trauma? Acidente, cirurgia, assalto, abuso, né? Chamei para ela em particular, ou mesmo existem traumas que são traumas emocionais, com brigas, bullying. Ela falou, eu fiz uma cirurgia não faz tanto tempo, tal. Então ali era uma memória celular da anestesia e ela estava paralisada naquela situação e energeticamente tem a paralisação da anestesia, tem uma memória celular, apesar da química, né, dos remédios já terem sido eliminados do corpo, formou-se uma memória celular, e ela não conseguia se desvincular daquilo, formando uma memória energética de paralisação. Então, eu trabalhei com o representante dela com experiência somática. Eu falei, olha, também seria ideal que você fizesse sessões de experiência somática para liberar esse trauma do seu corpo. Às vezes é uma situação de vida e morte, às vezes é uma cirurgia onde o risco foi muito grande, ou trauma emocional ligado à cirurgia, bom, enfim. Eu sei que a vida destravou, mas a causa não estava ligada a ancestrais, a guerra, a pai, a mãe, a uma cirurgia, né? Então, eu comecei a ensinar as pessoas a fazer uma leitura do campo através da experiência somática. Existem também outras formas de ler o campo, a gente vai conversar sobre isso no vídeo seguinte, senão fica muito longo, né? Das formas de ler o campo, além da experiência somática, que é da leitura corporal, tá? Que toda memória celular traz uma memória emocional, que leva a uma memória energética, trazendo uma série de consequências e movimentos inoperantes. Interessante que eu achei
acho que foi ano passado, ano retrasado, uma foto do Bert Hellinger junto com o Peter Levine. Peter Levine é um médico que desenvolveu a experiência somática. Eu falei, eles já se conheciam, já trabalhavam juntos, já tinha uma interação entre a medicina, né, a experiência somática, o Peter Levine é médico, e o Bert Hellinger que traz essa cura energética. Então eles já se conversavam e a gente que não sabia integrar as coisas. Bom, o vídeo de hoje é isso. Se você está gostando da série Desconstruindo Bert Hellinger, na verdade, a desconstrução da leitura que fizeram de Bert Hellinger, curte, se inscreva no canal para você receber notificações de quando um vídeo novo é postado, compartilhe. Se você quiser deixar algum comentário, perguntas, opiniões, o melhor local é o YouTube.